bem-vindos ao programa Momento Medicina. O que temos de mais moderno e eficaz quando pensamos nos tratamentos das varizes. Quem nos recebe é a doutora Evelyn Oliane, ela que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Isso mesmo, tudo bem, Roberta. É um prazer receber vocês, especialmente nesse mês de conscientização das doenças vasculares, que é o nosso agosto azul e vermelho, para falar de uma doença tão prevalente que são as varizes dos membros inferiores. Nós que agradecemos, doutora, a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Muito obrigada. E para começarmos, doutora, o que são as varizes? Então, Roberta, as varizes são veias dilatadas e tortuosas que deixaram de exercer a sua função normal, que é fazer o retorno do sangue venoso do pé, da perna em direção ao coração e ao pulmão, para que ele seja reoxigenado e redistribuído. Então, aqui na imagem, a gente pode ver uma veia normal, né, com paredes finas e válvulas bem coaptadas que ajudam na propulsão, no retorno desse sangue venoso que é feito contra a gravidade, né? Então, essas veias normais, elas passam dentro da musculatura da panturrilha, que são o nosso segundo coração do corpo. À medida que a gente caminha e a panturrilha contrai, ela comprime essas veias e ejeta o sangue venoso. Por trás dessa ejeção, acontece o fechamento da válvula venosa para que o sangue progressivamente chegue ao coração e ao pulmão para que seja reoxigenado. Aqui na foto ao lado, a gente pode ver que por fatores de risco que vão dilatar essas veias e consequentemente afastar as válvulas venosas, o sangue fica represado aqui porque ele não tem esse fechamento da válvula que acontece para evitar o refluxo. Então, a panturrilha contrai, ejeta o sangue, mas como as válvulas estão afastadas, ele tende a ficar na parte mais inferior do corpo por ação da gravidade, dilatando as veias e gerando sintomas, que são a dor em peso, a sensação de cansaço, cãibras frequentes, formigamentos, coceiras, inchaço, que são todos sinais dessa estase venosa, né, do sangue paradinho aí da parte mais inferior da perna, do joelho para baixo, né? E para falar de sintomas, a gente tem a classificação de CEAP, que é a classificação clínica da insuficiência venosa crônica, que na verdade as varizes são um sinal da insuficiência venosa crônica, né? E para falar dessa classificação, a gente tem o CEAP de C1 a C6, que a gente vai mostrar na imagem a seguir. Então, a classificação de CEAP, que é a classificação clínica da doença venosa crônica, ela vai de 1 a 6, sendo que no número 1 a gente tem os vasinhos de pele, que são os esteticamente desconfortáveis, que a gente chama de telangiectasias. Na fase 2, a gente já tem as varizes dos membros inferiores, né, que é o assunto da nossa matéria. No nível 3, no CEAP C3, a gente pode notar aqui um inchaço das pernas que ocorre principalmente na área dos tornozelos e ao final do dia, né? Por que ao final do dia? Porque a gente tende a ficar muito tempo em pé ou sentada com os membros pendentes. E aí, naquelas válvulas que já são doentes, o que acontece? O sangue se acumula do joelho para baixo e a parte líquida do sangue extravasa para os tecidos, causando inchaço. Sentir um peso nas pernas Uma também, sensação de peso bem importante. Cãibras também são muito comuns, tá? Aqui no CEAP C4 a gente tem duas possibilidades. O C4A, que é a dermatite ocre, que é a pigmentação escurecida, acastanhada da pele. Por quê? Porque além da parte líquida do sangue, passam também as células e a hemácia contém o ferro. Esse ferro da pele tinge o ferro da hemácia tinge a pele, formando a dermatite ocre, que é como se fosse uma tatuagem, que seria o C4A. Aqui é o C4B que está mostrando na imagem, que além da dermatite, que são essas áreas acastanhadas, tem uma área descamativa, inflamada, que é a dermatoesclerose. Então, esse C4B. C5 é a úlcera varicosa já cicatrizada, que sempre tende a acontecer na parte medial do tornozelo, onde a gente tem a safena, onde passa a safena, que é a principal veia superficial da perna. E o C6, que é a úlcera venosa ativa, que seria o nosso grau mais grave de doença venosa crônica. Perfeito. Doutora, mulheres jovens também têm varizes?
Sim, tem varizes sim. Então, a doença venosa ela pode acometer qualquer idade, especialmente mulheres, mas claro, quanto maior a evolução da nossa idade, a doença tende a aparecer com maior prevalência. Mais mulheres jovens têm sim, especialmente quando expostas aos fatores de risco, que eu vou dizer alguns daqui dos principais. Então, o principal seria a história genética positiva, então familiares em primeiro grau, mãe, pai, irmãos com varizes, né? Outro motivo importante são os hormônios, então nas mulheres jovens, inclusive, o uso de anticoncepcional oral, mulheres idosas em fase de reposição hormonal. Na gravidez, a gente tem, além da ação dos hormônios que atuam diretamente enfraquecendo a parede das veias, tem a questão do aumento de peso na mulher e tem também o peso do bebê que comprime uma veia importante que a gente tem dentro da barriga, que é a veia cava. Então, aquele retorno venoso, ele é comprometido porque o bebê está fazendo pressão nessa veia importante, que inclusive é ela que faz o retorno diretamente ao coração do sangue venoso. Então, a gravidez tem o aumento de peso, a questão hormonal e também a compressão do bebê ali nessa veia importante. Além disso, a gente tem a obesidade, que também é um fator de aumento da pressão abdominal e dificuldade do retorno venoso. Grandes períodos do tempo em pé, então, como eu disse, a veia trabalha contra a gravidade. Quanto mais em pé a gente fica, mais difícil para ela trabalhar. Além disso, a fraqueza da musculatura da panturrilha, como eu comentei, a musculatura da panturrilha é o nosso segundo coração. Então, por algum motivo, por exemplo, idoso que perde massa muscular, pessoas que ficam imobilizadas por fratura, com gesso muito tempo e tem essa perda muscular também, pessoas que tiveram lesão medular e têm algum grau de deficiência das pernas, né? Deformidades, então pessoas que têm o pé plano, que a gente fala, tem uma dificuldade na caminhada, a bomba muscular não é tão fortalecida, pessoas que tiveram úlceras varicosas, que cicatrizaram e ficaram com uma anquilose de tornozelo, que é uma pouca mobilidade dessa articulação entre o pé e a perna, também tem a musculatura da panturrilha mais comprometida, né? E também síndromes genéticas, por exemplo, como a síndrome que chama de Klippel-Trenaunay, que seria uma formação de fístulas arteriovenosas, então a comunicação anormal entre artérias e veias que geram varizes calibrosas em grande quantidade nas pernas, especialmente de mulheres jovens. Então esses são alguns dos principais fatores de risco para a formação de varizes de uma maneira geral e sobretudo em mulheres jovens. Perfeito. Doutora, agora vamos falar sobre tratamentos. O que é de mais moderno e eficaz quando pensamos nos tratamentos das varizes? Sim. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já evoluiu muito, né? Os pacientes temem muito a safenectomia, né? Antigamente, na época aí dos nossos avós, era preciso 30 dias de repouso na cama sem descer. Hoje em dia, pelo contrário, a gente prefere evitar o repouso, inclusive, porque o repouso prolongado é um fator, inclusive, de trombose venosa profunda e de outras complicações pós-operatórias. Então, hoje as técnicas estão muito mais modernas, menos invasivas, sem necessidade de muito repouso, né? E atualmente acho que o mais moderno que a gente tem é tentar deshospitalizar esses pacientes. Então, hoje em dia a gente consegue fazer safenectomia, né? Na verdade, uma ablação de safena, que inclusive a gente usa essa fibrazinha de laser, que é o endolaser, né? Então, antigamente a gente retirava a safena. Hoje em dia a gente, através de uma punção, com uma agulhinha guiada por ultrassom, a gente punciona essa veia safena doente, sobe a fibra de laser até a origem dela, que é ali pertinho da virilha, e vem queimando toda a veia por dentro. Então aquele arrancar da veia que era muito mais traumático, fazia muito mais hematoma, exigia muito mais repouso pelo processo inflamatório, hoje é diminuído muito pela menor complexidade do procedimento. E a gente consegue fazer com o paciente anestesiado com anestesia local em consultório ou em hospital dia, por exemplo, né? Além disso, para aquelas varizes calibrosas, eu vou mostrar uma foto mais a seguinte para vocês, que antigamente a gente retirava realmente, fazia retirada dessas veionas com agulha de crochê. Hoje em dia a gente consegue por punções com um dispositivo que é o Gelco, a gente punciona todas essas veias calibrosas e entra com a fibrazinha de laser em cada uma dessas punções, guiado por ultrassom, chama a técnica ATA.
ablação térmica totalmente assistida. E a gente vai queimando veia a veia sem precisar mais retirar essa veia e fazer todo aquele trauma relacionado à cirurgia, né? Então, de técnicas novas hoje, a gente tem as térmicas e tumescentes, que seria o endolaser para ablação de safena, a radiofrequência e o ATA, que também é o laser, mas a sigla é ablação térmica totalmente assistida de todas as veias, não só da safena, mas também daquelas tributárias, daquelas varizes calibrosas, né? E tem as técnicas não térmicas e não tumescentes, que são a aplicação de espuma de polidocanol, que hoje em dia está muito aí, os pacientes procuram muito pela espuma de polidocanol, e ela é sobretudo indicada para aqueles pacientes que não têm tanto preocupação estética e que a cirurgia, por mais simples que ela seja, já se torna algo proibitivo. Então, por exemplo, idosos, pacientes com muitas comorbidades, que a gente consegue fazer até um procedimento com anestesia local só, ou às vezes nem isso, porque é uma única punção que a gente faz, ou poucas punções para tratar essa safena por espuma, injetar a espuma ali dentro da safena para gerar um processo inflamatório e secar a veia como se a gente tivesse retirado em cirurgia. Olha, tecnologia e muita segurança para o paciente, não, doutora? Graças a Deus, tornou possível aí o tratamento de muita gente que antes a gente indicava a cirurgia ou que às vezes perdia o tempo da cirurgia por idade ou por comorbidades e corria o risco de fazer a úlcera varicosa, né? À medida que a doença ia evoluindo e a gente ficava de mãos atadas sem ter muito o que fazer, né? Então, acho que de novidade é isso. Hoje em dia o laser, o ATA e as espumas e os dispositivos também que combinam. A gente tem alguns catéteres, né? Que da mesma forma, através de punções, a gente entra na veia e vem desde lá de cima, causando uma agressão física mesmo. Ele tem alguns ganchinhos que descem arranhando a veia e somado a isso, ao mesmo tempo, ele faz a injeção de espuma. Então, ele soma a inflamação gerada tanto pela agressão física quanto pela agressão química da espuma e tem um resultado ótimo no fechamento dessas safenas doentes e calibrosas, evitando a cirurgia para o paciente. Então, aqui só ilustrando para vocês a técnica ATA, que é o que a gente tem de mais moderno, que é a ablação térmica totalmente assistida, da totalidade das veias a serem tratadas, não só da safena, mas também dessas tributárias calibrosas, que são varizes calibrosas que a gente pode ver na perna desse paciente, né? Aqui é a programação cirúrgica, né? E aqui já é logo em seguida o pós-operatório de alguns dias dessas veias. Olha só o resultado final das varizes tão calibrosas, totalmente resolvido aí somente com punções. Então, aqui só ilustrando, aquele mesmo paciente que foi submetido a toda aquela marcação cirúrgica, naquelas veias calibrosas que a gente viu, são puncionadas as veias com esses gelcos, né, com o auxílio do ultrassom. Então, a gente guia, encontra a veia lá no ultrassom e punciona nos locais certos. Em cada um desses gelcos, a gente entra com a fibrazinha de laser, né, e oferece calor através dessa pontinha para secar, né, causar um processo inflamatório que vai culminar no fechamento dessas veias e no tratamento do paciente completamente aí em consultório, sem necessidade de corte, de repouso ou de internação. Então, o que a gente tem de mais moderno hoje no tratamento de varizes. Bom. Doutora Evelyn, e quando procurar a ajuda do especialista? Então, na verdade, como eu disse, não tem idade, né? Então, a partir do momento que você nota a presença de, mesmo vasos, como eu disse, os vasos são só a pontinha do problema. Em geral, onde tem vasos já tem varizes doentes ou veias doentes que a gente não consegue enxergar. Então, notou uma grande quantidade de vasos ou já notou o aparecimento de varizes, que são as veias dilatadas e calibrosas, ou diante de sintomas, dor em peso, cansaço, muitas cãibras, às vezes coceira, formigamento, todos esses são sintomas que podem estar relacionados à presença da insuficiência venosa crônica, né? Manchinhas acastanhadas, que são a dermatite ocre, né? Ou já casos mais avançados, que é a dermatoesclerose, que é aquela área de coceira crônica com escurecimento, espessamento da pele, já é motivo para procurar o especialista. E outra, se você está exposto de alguma forma aos fatores de risco que eu falei. Então,
Pessoas que têm pai e mãe com varizes, por exemplo, a chance de desenvolver varizes ao longo da vida é muito grande. Então, não esperar a coisa estar muito adiantada para procurar um especialista, né? Mulheres que vão começar a reposição hormonal ou que vão começar o uso de anticoncepcional, também procurar o vascular para ver se não tem nenhum problema, né? As pacientes com sobrepeso que já estão sentindo que talvez não só o fator peso esteja contribuindo para dor nas pernas, para inchaço, então na dúvida procurar, né? Gestantes, para que seja orientado sobre como prevenir as varizes na gestação, uso de meias de compressão, posicionamentos que ajudam a evitar esse tipo de coisa. Os idosos, sempre fortalecer, fazer uma atividade física para fortalecer e exercitar a musculatura da panturrilha, para que a gente ganhe força dessa bomba muscular e consequentemente melhore na circulação, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que seguir e sempre ficar muito de olho na saúde, né? Olhar sempre para as pernas, qualquer alteração, escurecimento, inchaço, procurar o vascular. Sim. Doutora Evelyn, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Obrigada, Medicina. eu que agradeço, Roberta, foi um prazer. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.